Educação financeira, liberdade financeira, investimentos, renda passiva e juros compostos. Essas não são apenas palavras soltas, elas são os pilares que vão sustentar a sua mudança de patamar em 2026. Se você sente que o seu dinheiro some antes do mês acabar, ou que a sua carteira de investimentos não sai do lugar, o problema não é o valor que você recebe, mas o método que você aplica. Hoje eu vou te entregar o plano de R$ 300, um passo a passo financeiro blindado para transformar essa quantia simbólica no combustível da sua independência. Para a maioria, R$ 300 é o preço de um passivo, algo que tira dinheiro do seu bolso. Para o investidor de elite, R$ 300 é uma unidade de capital capaz de gerar novos soldados para o seu exército financeiro. Imagine um homem chamado André. André trabalha 40 horas por semana, recebe seu salário e imediatamente paga o governo, o banco e o supermercado. No final, sobram os R$ 300. Ele olha para aquele valor e decide comprar um par de tênis que viu em um anúncio. Naquele instante, André não comprou um calçado, ele vendeu um pedaço do seu futuro. Ele trocou a possibilidade de nunca mais ter que trabalhar por uma gratificação instantânea que vai se desgastar em 6 meses. Agora pense em um cenário diferente. Imagine que esses mesmos R$ 300 são sementes de uma espécie rara de árvore que dobra de tamanho a cada ciclo. Se você come a semente, a fome volta amanhã. Se você a planta, você passa um tempo cuidando da terra sem ver nada, mas quando a raiz se estabiliza, o crescimento se torna imparável. É aqui que entra o conceito de Benjamin Graham em O Investidor Inteligente, a margem de segurança. Ter um plano financeiro começando com pouco é a sua margem de segurança contra um mundo imprevisível. Antes de avançarmos para a estratégia de alocação, eu quero saber uma coisa de você. Hoje, qual é o seu maior obstáculo para investir todos os meses? É a falta de sobra no orçamento ou a dúvida sobre qual ativo escolher? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu leio todos para entender como posso te ajudar mais. O primeiro passo desse plano para 2026 é o que chamamos de saneamento de fluxo de caixa. Não existe investimento que vença uma dívida de cartão de crédito ou cheque especial. Se você tem juros trabalhando contra você, sua primeira missão com esses R$ 300 é comprar sua liberdade de volta. É como tentar encher um balde furado. Não importa a velocidade da água, ele nunca ficará cheio. Grandes investidores, como Ray Dalio, pregam a importância de entender os ciclos econômicos, e no nível individual, o seu ciclo começa na defesa. Uma vez que a defesa está montada, entramos na fase da reserva de emergência, ou como eu prefiro chamar, o fundo de oportunidade. Natália Arcuri e tantos outros educadores financeiros batem nessa tecla por um motivo. A paz de espírito tem preço, e ele geralmente equivale a 6 meses do seu custo de vida. Com R$ 300 por mês, você está construindo o seu muro de arrimo. Quando você tem esse valor guardado em um ativo de liquidez diária, o seu patrão perde o poder de te humilhar, o mercado perde o poder de te assustar, e você ganha o poder de dizer não. Mas o segredo para mudar de patamar em 2026 não está apenas em guardar, está em alocar com inteligência. Imagine que você pode ser dono de uma fatia dos maiores shoppings do Brasil, ou de galpões logísticos que alugam espaço para gigantes do e-commerce. Através dos fundos imobiliários, com menos de R$ 100, você já começa a receber aluguéis na sua conta todos os meses, isentos de imposto de renda. É a democratização da riqueza. Se você pegar seus R$ 300 e dividir em 3 cotas de diferentes setores, você já é tecnicamente um magnata do setor imobiliário em miniatura. Neste ponto do vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta rápida para ver se você está prestando atenção. Você prefere receber R$ 1.000 agora ou R$ 1 que dobra de valor todos os dias durante 30 dias? Responda 1.000 agora ou 1 dobrando nos comentários. Essa resposta diz muito sobre sua mentalidade de longo prazo. Grandes autores como Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, explicam que a mente humana é um campo magnético. Se você foca na escassez do só tenho R$ 300, você atrai mais escassez. Se você foca na potência desses R$ 300 investidos sobre a ótica dos juros compostos, você entra na frequência da abundância. Albert Einstein chamava os juros compostos da 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Em 2026, com a inflação e as mudanças geopolíticas, estar do lado de quem recebe juros é a única forma de não ser atropelado pelo sistema. O próximo estágio do plano é o aporte em conhecimento aplicado. Às vezes, o melhor investimento para os seus R$ 300 não está na bolsa de valores, mas na sua capacidade de fazer esses 300 virarem 600. Se você compra um livro de estratégia, um curso técnico ou uma ferramenta que automatiza o seu trabalho, você está aumentando o seu valor de mercado. Como dizia Charlie Munger, para conseguir o que você quer, você precisa tentar ser merecedor do que você quer.
O mercado recompensa o valor que você entrega, não o tempo que você fica sentado em uma cadeira. Mudar de patamar exige uma ruptura com o comportamento da média. A média das pessoas gasta o que não tem para impressionar pessoas que elas não gostam. O plano de R$ 300 exige que você seja invisível por um tempo para se tornar invencível no futuro. É a estratégia do enriquecimento silencioso. Enquanto todos ostentam passivos financiados em 48 vezes, você está acumulando ativos que trabalham em silêncio. Robert Kiyosaki sempre enfatizou que a classe média foca no salário, enquanto os ricos focam na coluna de ativos. Imagine que cada nota de R$ 50 que compõe o seu aporte mensal é um empregado que nunca dorme, nunca fica doente e nunca entra na justiça contra você. No primeiro ano, você tem um pequeno escritório. No quinto ano, você tem uma fábrica. Em 10 anos, você tem uma holding financeira pessoal. O problema de 2026 será a ansiedade. O mundo está cada vez mais rápido e as pessoas querem o resultado para ontem, mas a riqueza real é cozida a fogo baixo. Muitos olham para o gráfico de crescimento de Warren Buffett e percebem que mais de 90% da fortuna dele veio depois dos 65 anos de idade. Isso não significa que você precise esperar tanto, mas significa que a curva de aceleração acontece no final, não no começo. O seu trabalho agora, com esses R$ 300, é garantir que a curva comece. Se você não der o primeiro passo financeiro hoje, o seu eu de 2030 vai olhar para trás com o maior dos arrependimentos. O arrependimento de ter tido a informação e não ter tido a atitude. A psicologia financeira é o que realmente separa os grandes vencedores dos eternos aprendizes. Morgan Housel destaca que o segredo não é ser um gênio da matemática, mas ter um controle emocional superior. Quando o mercado cair em 2026, e ele vai oscilar, o investidor amador vai vender tudo no prejuízo, porque não aguenta ver o número vermelho na tela. O investidor que segue o plano de R$ 300 vai ver os preços baixos como uma liquidação de Natal. Ele vai comprar mais ativos com o mesmo dinheiro. Ele entende que a volatilidade é o preço que se paga pela rentabilidade acima da média. Pense no investimento como uma viagem transatlântica. Haverá tempestades, haverá momentos em que o navio parece que vai virar, mas se a bússola estiver apontada para o destino correto e o combustível, que são os seus aportes mensais, não parar de entrar, você inevitavelmente chegará ao porto da liberdade. Aqueles que mudam de patamar são os que não abandonam o navio no primeiro trovão. Agora, precisamos falar sobre a diversificação estratégica. Colocar todos os seus R$ 300 em uma única aposta é jogo de azar, não é investimento. O investidor profissional trabalha com cestas de ativos, uma parte para a segurança, uma parte para o crescimento e uma pequena parte para o que chamamos de pimentinha, aqueles investimentos com maior risco, mas com potencial de explosão. Em 2026, setores ligados à tecnologia e energia sustentável estarão ao radar de todos os grandes players. Ter uma pequena exposição a esses setores, através de ETFs ou BDRs, é uma forma de garantir que você não vai ficar de fora da próxima grande onda de valorização global. Muitos se perguntam se R$ 300 é o suficiente para começar em ações. A verdade é que hoje você compra frações de empresas. Você pode ser sócio de um banco gigante, de uma mineradora global ou de uma rede de varejo com o valor de um lanche. A barreira de entrada caiu. A única barreira que ainda existe é a mental. É aquela voz interna que diz que investimento é coisa de rico. Essa voz é o sistema tentando manter você na base da pirâmide, consumindo e pagando juros. Para quebrar essa corrente, você precisa de um choque de realidade e de uma disciplina inabalável. Considere a história de Ronald Read, um zelador americano que morreu com uma fortuna de $8 milhões. Ele não ganhou na loteria, não herdou herança e não tinha um salário alto. Ele apenas viveu abaixo dos seus meios e investiu consistentemente em empresas que pagavam dividendos ao longo de décadas. Ele provou que o tempo e a disciplina superam o QI e o salário alto quase todas as vezes. Se um zelador conseguiu acumular milhões, o que te impede de começar o seu império com R$ 300? A disciplina de investir R$ 300 todos os meses em 2026 é o que separa o apostador do estrategista. Enquanto o apostador busca a próxima criptomoeda que vai valorizar 10.000% em uma semana, o estrategista entende o conceito de antifragilidade, um termo cunhado por Nassim Taleb. Ser antifrágil significa que você não apenas sobrevive ao caos e à volatilidade do mercado, mas que você melhora e cresce por causa deles. Com R$ 300, você começa a construir essa estrutura. Se a economia vai mal e os preços dos ativos caem, você comemora porque seu aporte mensal agora compra mais cotas, mais ações e mais propriedade por um preço menor.
Se a economia vai bem, seu patrimônio acumulado valoriza. É um jogo onde, se você tiver paciência, o tempo garante que você não saia perdedor. Aprofundando na estrutura desse plano, precisamos falar sobre a alocação internacional. Muitos investidores iniciantes cometem o erro do viés doméstico, investindo apenas em empresas do próprio país. Mas para mudar de patamar em 2026, sua mentalidade precisa ser global. Com parte desses R$300, através de BDRs ou ETFs, você consegue se expor ao dólar e à economia das maiores empresas do mundo. Imagine ter no seu portfólio gigantes do Vale do Silício que ditam o ritmo da inteligência artificial e do consumo global. Quando o real se desvaloriza, seu patrimônio em dólar protege o seu poder de compra. Você deixa de ser um espectador das crises cambiais para se tornar alguém que se beneficia da força das moedas globais. Howard Marks, um dos gestores mais respeitados de Wall Street, foca muito no que ele chama de pensamento de segundo nível. O pensamento de primeiro nível diz: a empresa é boa, vou comprar a ação. O pensamento de segundo nível, que é o que você está desenvolvendo aqui, questiona: a empresa é boa, mas todos acham que ela é excelente, então o preço já está caro demais. Ou será que existe um setor negligenciado onde meus R$300 terão um potencial de valorização muito maior? Esse discernimento é o que transforma um investidor comum em um mestre da alocação de capital. Em 2026, a informação está em todo lugar, mas o filtro é escasso. O seu plano de R$300 é o seu filtro. Vamos analisar agora o efeito da inflação sobre o seu dinheiro parado. Deixar R$300 na conta corrente ou debaixo do colchão é aceitar que o governo e o mercado roubem uma fatia do seu esforço todos os dias. A inflação é o imposto silencioso. Se você não investe em ativos que rendem acima da inflação, como o Tesouro IPCA+, ou empresas com alto poder de repasse de preços, você está ficando mais pobre mesmo que o número na sua conta continue o mesmo. Mudar de patamar financeiro exige que você entenda de juros reais, não apenas juros nominais. Você precisa proteger o seu eu do futuro contra a perda do poder de compra, garantindo que os seus R$300 de hoje tenham a mesma força ou mais daqui a uma década. Nesse processo de construção de riqueza, você encontrará o que os especialistas chamam de Vale do Desespero. É aquele período, geralmente entre o segundo e o quarto ano de investimentos constantes, onde você já acumulou uma quantia razoável, mas os dividendos ainda não são suficientes para pagar suas contas. É aqui que a maioria desiste. Elas olham para o saldo e pensam que seria melhor ter gasto o dinheiro em uma viagem ou em um carro novo. O que elas não percebem é que estão logo abaixo da curva de aceleração dos juros compostos. É como a decolagem de um foguete. A maior parte do combustível é gasto apenas para sair do chão e vencer a gravidade. Depois que você atinge a órbita, o esforço para continuar avançando é infinitamente menor. Para manter a consistência, você precisa automatizar sua inteligência financeira. No dia em que o dinheiro cai na conta, o aporte deve ser a primeira tarefa, não a última. Se você esperar o final do mês para ver o que sobra, eu te garanto, não vai sobrar nada. O mundo é desenhado para extrair cada centavo do seu bolso através de algoritmos de marketing cada vez mais agressivos. Quando você separa os seus R$300 logo no início, você retoma o controle. Você está dizendo ao sistema que você é o dono do seu trabalho e não um escravo do consumo. Outro pilar essencial é a análise de custo de oportunidade. Cada vez que você decide não investir seus R$300 para comprar algo supérfluo, você não está perdendo apenas R$300. Você está perdendo tudo o que esse valor se tornaria em 20 ou 30 anos. Se você projeta esse valor a uma taxa média de retorno histórico do mercado, aquele gasto impulsivo de hoje pode custar 5, 10 ou 15 mil reais do seu patrimônio futuro. Quando você começa a enxergar os preços das coisas em termos de tempo de liberdade perdido, sua relação com o dinheiro muda completamente. Você para de ser um comprador de objetos e passa a ser um comprador de tempo. Grandes nomes como Peter Lynch sempre defenderam que o investidor pessoa física tem vantagens sobre os grandes fundos, a agilidade e a capacidade de investir em teses que os grandes não podem tocar por serem pequenos demais para eles. Com R$300, você é um investidor ágil. Você pode aproveitar oportunidades em empresas de menor capitalização, as chamadas small caps, que têm potencial de multiplicar de tamanho em poucos anos. É claro que o risco é maior, mas dentro de uma carteira diversificada, essas são as apostas que podem fazer você mudar de patamar de forma definitiva. É preciso falar também sobre a gestão de risco emocional.
O gráfico do seu patrimônio nunca será uma linha reta para cima. Haverá quedas bruscas, correções de mercado e momentos de euforia. O investidor de sucesso em 2026 é aquele que consegue domar os dois maiores inimigos do lucro, o medo e a ganância. O medo te faz vender no fundo, a ganância te faz comprar no topo. O plano de R$300 te protege de ambos, pois estabelece um método de compra constante, independentemente do humor do mercado. Isso é o que os americanos chamam de Dollar Cost Averaging. Você compra mais quando está barato e menos quando está caro, equilibrando o seu preço médio e maximizando o seu retorno no longo prazo. Considere agora o impacto dos dividendos na sua mentalidade. No início, os proventos que caem na conta mal pagam um café, mas existe uma magia psicológica quando você recebe o seu primeiro aluguel de um fundo imobiliário ou o primeiro dividendo de uma ação. Naquele momento, cai uma ficha. Eu não precisei trabalhar por esse dinheiro. É o nascimento da sua máquina de renda passiva. Quando você reinveste esses dividendos, somando aos seus R$300 mensais, você está criando um efeito de bola de neve. O seu dinheiro começa a gerar filhos, que por sua vez geram netos. É esse crescimento orgânico e inabalável que sustenta as grandes fortunas. No cenário de 2026, a diversificação deve considerar a nova economia. Ativos digitais, tecnologia de blockchain e novos modelos de negócios estão redefinindo o que significa ter patrimônio. Não se trata de apostar tudo em esquemas duvidosos, mas de entender onde a produtividade do mundo está se concentrando. Se a riqueza está migrando para o digital, uma parte do seu plano de R$300 deve, com cautela e estudo, acompanhar esse movimento. O investidor que ignora as mudanças tecnológicas é o investidor que ignorou a eletricidade ou a internet. Ele fica para trás enquanto o mundo muda de patamar sem ele. Reflita sobre a regra dos 15-15-15. Se você investir 15% da sua renda por 15 anos a uma taxa de 15% ao ano, você atinge a independência financeira. Os R$300 são o seu ponto de partida para essa matemática. Pode parecer muito tempo, mas o tempo vai passar de qualquer maneira. A pergunta que você deve se fazer não é se 15 anos é muito tempo, mas sim onde você estará daqui a 15 anos se continuar fazendo exatamente o que faz hoje. Se a resposta te assusta, o plano de R$300 é a sua única saída de emergência. Mudar de patamar também significa mudar as suas companhias e as suas fontes de informação. Se você convive com pessoas que só reclamam da economia, mas não fazem nada para mudar a própria realidade, a tendência é que você se torne uma delas. O investimento em capital social, estar em ambientes onde se fala de negócios, investimentos e crescimento, potencializa os seus resultados financeiros. O seu conhecimento, somado à sua consistência nos aportes, cria um efeito multiplicador que nenhum banco ou governo consegue tirar de você. É a soberania financeira sendo construída tijolo por tijolo, mês após mês. A verdadeira sofisticação financeira em 2026 não está em fórmulas complexas, mas na capacidade de manter o plano quando todos ao seu redor estão distraídos por ruídos momentâneos. O investidor que muda de patamar é aquele que entende que o mercado financeiro é essencialmente uma ferramenta de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. Com seus R$300, você está comprando passagens para sair da arquibancada e entrar no campo de jogo. É a transição da mentalidade de consumidor para a mentalidade de proprietário. Ao olhar para o horizonte de 2026 e além, perceba que a estabilidade é uma ilusão. A única segurança real vem da sua capacidade de gerar renda e da qualidade dos ativos que você possui. Quando você diversifica seus aportes entre renda fixa para proteção e renda variável para potencializar o ganho, você cria um ecossistema financeiro resiliente. Imagine que sua carteira de investimentos é uma floresta diversificada. Se uma espécie de árvore sofre com uma praga específica, as outras continuam crescendo e mantendo o ecossistema vivo. Esse é o poder de não colocar todos os ovos na mesma cesta, permitindo que o tempo cure qualquer volatilidade passageira. O grande diferencial de quem atinge a liberdade é o desapego do status imediato. O plano de R$300 exige que você seja um leão silencioso. Enquanto outros gritam sobre o carro financiado ou a viagem parcelada, você sorri em silêncio ao ver sua planilha de juros compostos atingir o ponto de inflexão. É o que o autor Thomas J. Stanley descreveu em O Milionário Mora ao Lado. A maioria das pessoas que parecem ricas estão, na verdade, presas em dívidas para manter a aparência, enquanto os verdadeiros detentores de patrimônio vivem de forma simples, focados em acumular o que realmente importa.
A jornada do enriquecimento com aportes modestos, mas constantes, é a prova máxima de caráter. Ela exige que você domine seus instintos mais primitivos de busca por prazer agora em favor de um propósito maior amanhã. Ao chegar ao final deste plano para 2026, você não terá apenas mais dinheiro na conta. Você terá uma mente nova, forjada na disciplina, no estudo e na visão estratégica. O patamar que você vai atingir não é apenas um número no saldo bancário. É a liberdade de escolher como viver seus dias, com quem gastar seu tempo e qual legado deixar para as próximas gerações. A mudança de patamar começa com a decisão de que o eu do futuro merece mais do que o eu do presente. Cada aporte de R$300 é um voto que você deposita na sua própria vitória. O sistema conta com a sua desistência, com seu cansaço e com a sua necessidade de aprovação social. Ao seguir este roteiro, você quebra essas correntes e assume o papel de arquiteto da sua própria fortuna. O ano de 2026 será lembrado como o marco zero da sua independência, o momento em que a teoria se transformou em prática e a intenção se transformou em patrimônio. Agora que você tem o mapa, as ferramentas e a mentalidade correta, o único fator que resta é a execução. O mercado recompensará sua coragem e sua persistência com juros que nenhum trabalho braçal seria capaz de produzir sozinho. Lembre-se sempre, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Pegue seus R$300, siga os passos financeiros e prepare-se para olhar para trás daqui a alguns anos e agradecer a si mesmo por não ter sido apenas mais um na multidão, mas sim aquele que teve a visão de começar quando todos diziam que era pouco. A sua jornada rumo ao topo acaba de ganhar velocidade, e a vista lá de cima, eu te garanto, vale cada sacrifício.